Bom, sejam bem-vindos a mais essa aula. Prazerzão estar com vocês novamente. Eu sempre gosto de fazer aula de sábado, que a gente está com a energia lá em cima, né? Descansado, sem energia ali de loss, de gain, de trabalho, de problemas do dia a dia. É muito, muito, muito bom fazer essa aula de sabadão. E hoje eu quero trazer uma aula eh, muito alinhada com o que a gente tem vivido, né, no mercado nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre aquela questão de será que o mercado está funcionando, está fazendo o que deve fazer dentro do nosso operacional? Ou será que realmente ele está num ciclo ruim? Será que ele está manipulando mais, fazendo o que não fazia antes? O que dava certo, será que parou de dar? Será que a gente vai ter que mudar a forma de operar? Então, a ideia hoje é pegar os movimentos dessa semana, principalmente aí olhando para o ouro, né? E ver como que ele se comportou. E assim vocês já aprendem também a fazer essa separação do que é erro seu e do que é realmente uma característica do mercado que ele está apresentando, que está difícil, que está diferente, que está trazendo ali mais stops. Então é preciso aprender esse exercício. Quem aí não faz esse exercício de backtest, de revisão de operação, de revisão de movimentos de mercado para saber se o ciclo está diferente ou não? Comenta no chat aí quem faz backtest dos movimentos da semana ali para fazer essa validação. Comenta aí que eu quero ver quem já tem esse hábito de criar esse backtest para trazer aí essa clareza. Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Ó, Jorgan não faz, Ricélio não faz também, Marcelão faz, Marcelão tem uma enciclopédia, né, Marcelão? Fora a sala ao vivo, que só de fazer a sala já é uma revisão diária, né? Então, para nós que estamos aí na parte educacional, a gente evolui muito fazendo a sala, né? Imagina, eu faço a sala das 5, faço a sala das 10, o Marcelão faz das 8, às vezes faz a das 10 também. Imagina o tanto que a gente está ali evoluindo, fazendo esse processo diariamente, de olhar com um olhar mais atencioso para passar ali uma região, vendo as características de captura, de desequilíbrio, de várias coisas que a gente olha, né? Então é o tempo inteiro evoluindo. Imagina vocês nesse mesmo processo. É que muitas vezes vocês sentam para operar e tá ali com um olhar só de operação, não tá com um olhar de evolução, um olhar de estudo. E aí, muitas vezes, vocês estão perdendo um tempo precioso pensando apenas no clique. E, na verdade, tem que otimizar isso, né? Sempre que tiver na frente do gráfico, fazer um olhar cirúrgico para você ir ganhando esse tempo de tela, tá? Ó, vou começar a fazer. O Davidson, o Fabrício não faz, né? O Luiz faz pouco. Hoje a gente vê que poucas pessoas fazem, tá? Poucas pessoas fazem mesmo, porque é um trabalho que muitas vezes é mais chato, né, de ser feito. É muito mais interessante sentar, operar, fazer esse alguém e sair feliz da vida. Mas e a revisão do que deu certo, do que deu errado, do que você errou, do que você precisa ajustar para a próxima semana? Então é importantíssimo, é assim que a gente evolui no dia a dia. Para se tornar um trader consistente, tem que fazer esse processo, tá? Que a gente vai fazer aqui hoje. E eu já falei muito sobre isso com vocês, né? Várias e várias vezes aí. Então, esse exercício levem para a alma aí, para vocês sempre executarem, tá? Bom, vou trazer meu gráfico para cá. Dei uma mexida nas telas aqui, passei uma para o outro lado, passei para o outro, então tô meio perdido aqui ainda. Eu tenho um faniquito aqui com essas telas, porque cada hora eu coloco num lugar e ainda não achei o setup ideal aqui. Tá difícil. Do jeito que tá, não tá encaixando muito. Tô pensando em trocar de monitor aqui. Bom, no OBS ok. Agora no Discord eu vou compartilhar aqui com vocês também. Bom dia para quem chegou depois. Bom, bora lá. Como que a gente faz esse exercício, né? Qual é o caminho? O que que a gente precisa olhar? Abro o gráfico aqui, não sei o que ver. Foi bom, não foi bom? Quais oportunidades que ele deu na semana? Então sempre traz essa incerteza, né? Eu estou trazendo aqui o ouro
que eu acho que é o ativo mais operado por nossa comunidade, né? Mas isso serve para qualquer mercado, tá? Qualquer ativo, qualquer coisa que você for estudar e revisar. Vocês estão vendo bem minha tela aí? Estão vendo o ouro? Estão vendo? Estão me ouvindo bem também? Me confirmem aí só para a gente seguir e não ter problema depois. Beleza. Ok. Então, a semana começou no domingo, né? Domingo startou aí um novo início. A gente já tinha visto o mercado um pouquinho melhor na sexta-feira passada e na quinta. E no domingo à noite ele fez essa abertura, né? Então, como que a gente pode trabalhar essa questão de backtest? O que nós precisamos buscar no gráfico? Quando a gente vai fazer um backtest, a gente quer encontrar basicamente esse ciclo aqui, ó. Captura de liquidez mais desequilíbrio, que é o FVG, mais o retorno a esse FVG, ou, né, antes desse retorno, uma quebra de estrutura, que pode ser o BOSS ou o choque, tá? E nós temos o retorno ao FVG ou ao PX ou ao ponto de interesse ali, com captura de liquidez ou não, tá? Com a nova captura no pullback, tá? Então, ó, nós temos isso aqui. Esse seria o nosso objetivo, tá? Observar isso aqui. Esse é um ciclo, né? Que ele vai se repetindo a cada oportunidade. Então, você tem a captura, você tem o desequilíbrio, você tem o FVG sendo formado ali nesse desequilíbrio. Depois você pega, tem a quebra de estrutura ou não, né? Essa questão aqui, às vezes é até favorável quando não faz a quebra, porque deixa para a gente a possibilidade de pegar a liquidez. O retorno pode ter essa nova captura ou não. Depois disso, começa tudo de novo, você vai buscar novas oportunidades e fica nesse ciclo aqui. Beleza? Então, vamos procurar isso aqui a partir de domingo, né? A partir do início aí da nossa semana. Então, o que geralmente a gente marca no início do nosso dia? Máxima e mínima, certo? Do dia anterior e máxima e mínima da semana anterior. Como a gente vai fazer um backtest dia após dia, eu vou fazer essa marcação começando lá no domingo à noite, tá? Então, domingo à noite foi dia 19, né? Dia 19. Aqui ele está pulando do dia 17 para o dia 20, beleza? Então, a gente vai marcar aqui, ó, sabadão, não tem mercado, dia 17, sexta-feira, é o último dia aqui com máxima e mínima do diário, tá? Então, tínhamos essa referência semanal. Essa aqui era a semana também anterior. Então a gente marca de. Eu particularmente marco de marrom. Máxima e mínima. Marcamos os FVGs, né? Que o preço está tocando. Então, pensando aqui na análise da semana anterior, o que ele havia feito, né? Vamos pensar em viés. Ele estava dentro desse FVG, tá? Do semanal, mas já tinha jogado para cima, já tinha capturado aqui o da semana anterior, estava dentro desse FVG e poderia até fazer um movimento de baixa aí para essa semana atual, né? Essa semana que a gente viveu. Mas não vai acabar influenciando muito ali na tomada de decisão do dia a dia, tá? Então, outro ponto importante que a gente tinha aqui era essa liquidação aqui embaixo, né? E esse FVG aqui, ó. Dois pontos importantes aqui dentro dessa região que a gente estava, tá? Então, eu vou marcar esse cara aqui para backtest, tá, gente? Tudo isso é para backtest. Eu sempre estou fazendo esses estudos há pelo menos aí uns 5 anos fazendo isso daqui.
Então, esse cara. E aqui embaixo, né, se o mercado abriu no domingo, aqui, ó, próximo a essa região, nós tínhamos esse FVG, estava válido, estava mitigado já estava mitigado, ó. Então, quando fez a abertura aqui, ele já tinha tocado esse FVG, a gente não tinha mais essa marcação, tá? Lembre-se, mitigou uma vez, esquece. Acabou, morreu o FVG, não tem mais ping-pong ali, ficar sempre tocando aquela região. Tocou uma vez, pode tirar do seu radar, não precisa mais ficar com ele ali na tela, tá? Beleza, então marcamos os pontos aqui de referência desse movimento mais macro e o que poderia influenciar na nossa semana, vendo pela perspectiva do diário, tá bom? Deixa eu só ver minha esposa aqui que tá mandando mensagem. E aí temos a possibilidade de descer para os 60 minutos, né? E já começar trabalhando aqui o movimento atual. O Jorgan quer tirar uma dúvida, né? Naquele cenário ali. Pode, antes da gente ir para os 60, pode falar, Jorgan. Bom, enquanto ele formula, aqui só para a gente dar continuidade, a gente vê ó, que na sexta-noite existiu isso aqui. Sexta-noite não, né? Na sexta, 10 horas da manhã. Lembre-se que o mercado sempre ele vai dando sequência nos capítulos, né? Vai dando sequência, nunca é uma história isolada. Ah, abriu um dia aqui, a gente vai olhar somente para esse dia, não vamos olhar nada para o passado. Não, a gente sempre vai fazendo essa continuidade. Pô, o que aconteceu no dia anterior? O que aconteceu na semana anterior? Tem ali alguma característica? Tá num topo, tá num fundo? Isso vai ser importante para começar a prever o próximo movimento. E não é prever no sentido de ser uma mãe de Iná, né? Não, é prever com base no que realmente o gráfico já mostrou para nós, tá? Então, quando ele faz isso aqui e não rompe, né? E lembre-se, o rompimento é algo sustentado, é algo que fecha aqui em cima e continua subindo, né? Nesse caso, quando faz essa barra, não consegue dar sequência e volta, já tem mais característica de captura de liquidez. Quando fecha aqui e abre aqui, a história ela só está sendo contada dando sequência no capítulo da novela anterior, do dia anterior. Então fechou na sexta-feira aqui, no novo capítulo da novela no domingo, ele abriu fazendo isso aqui, ó. Só deu sequência no que já havia formado. Então, dentro dessa condição, nós tínhamos duas situações aqui. Ou ele voltaria, né, nesse movimento para buscar alguma área aqui e gerar essa continuidade desse movimento aqui, ou essa captura desses fundos aqui já poderia trazer força para fazer isso aqui. Ele já estava num ponto decisivo no domingo, né? O que era mais interessante a gente pensar na compra ou na venda diante dessa situação aqui, ó? O que vocês acham? Ele fez um movimento aqui em cima e fez um movimento aqui embaixo. A princípio, nenhum dos dois rompeu, né? Porque rompeu aqui e voltou, e rompeu aqui e voltou também. Os dois fizeram esse movimento. O que seria melhor? A gente pensar na venda ou pensar na compra? Aí a gente precisa fazer o quê? Subir, né, a nossa referência, tirar o zoom e entender onde que ele está. Está numa área barata ou está numa área cara? Está num topo ou está num fundo? Já fez o pullback do movimento ou não? Então, como que a gente tem essa percepção e essa resposta? É simples, se a gente tira o zoom aqui, ó, a gente vê ele trabalhando nessa área alta. Eu prefiro pensar na venda, quando o mercado começar a estruturar, do que pensar na compra aqui embaixo, tá? Agora, aqui embaixo já começa a mudar, ó, porque ele já vai estar no pé desse movimento, na correção dessa alta, e a probabilidade de entrar um movimento comprador aqui já é maior.
Beleza? Então a gente tem que ter também esse olhar amplo, né? Saber a área que ele está trabalhando. Vamos lá, Jorgan. Vamos lá, voltar para o diário. Temos 3 FVGs e parou no meio. Como trabalhar esse cenário? Tipo, ficar na expectativa de ir para o próximo. Esses FVGs aqui, ó, esse e esse, me confirma se é essa a sua pergunta aí. Temos esse e temos até esse aqui, né? Lá em cima também. Tá. Como criar expectativa, ficar na expectativa de ir pro próximo? Aqui a gente está falando de um movimento macro do diário, certo? Não estamos falando, por exemplo, do gráfico de 3 minutos, de 5 minutos que você vai escolher um para fazer uma entrada. Se você tiver no gráfico de 5 minutos, por exemplo, para executar a sua operação, você vai escolher esse FVG de baixo, esse ou esse de cima. Sempre você vai escolher o último. Sempre você vai escolher o de cima, por quê? Porque ele vai ter um custo mais baixo. O seu stop sempre vai ser em cima do topo. Então, se bater aqui e quiser fazer essa entrada, seu stop é em cima do topo. Se quiser fazer aqui, fizer a sua entrada, o seu stop é em cima do topo. O que isso significa? Que o seu stop vai ser menor e o seu retorno dessa operação vai ser maior se você priorizar sempre a entrada mais acima, tá? Se você está dentro de um gráfico diário, é diferente. Por quê? Se você pega uma operação aqui, dentro dessa leitura aqui, ó, e você vê esse candle aqui, quantas operações dentro do micro esse cara aqui deu? A gente está falando, ó, de um movimento do FVG do diário de 227 pontos no ouro. Onde que eu quero chegar? Quando a gente desce lá para o 3 minutos, 227 pontos no ouro é isso aqui, ó. Se você pega esse movimento lá em cima e procura vendas pelo 3 na confirmação, alinhado a esse FVG, você não precisa ficar na dúvida, vou escolher o de cima, o FVG de cima, vou escolher o de baixo. Não, aqui, ó, o mercado vem, manipula, captura esse topo, forma o FVG, volta, testa o OB e vai embora. Aqui é uma entrada. Mas tem um FVG do diário, ó, lá em cima, tá bem distante. A operação tá acontecendo aqui, você vai se aproveitar disso, vai pegar um mega movimento e depois ele volta para buscar o outro FVG. Chegando lá, vai dar outra operação que você também vai conseguir se aproveitar. Então, quando se fala de cenário macro, marcação relevante, você pode operar aqui dentro do micro. Quando se fala em execução de operação na confirmação, gráfico de 3, de 5, de 15 minutos, priorize sempre esse último FVG da pernada, porque aí você vai ter esse custo mais baixo ali para posicionar o seu stop. Beleza? Então separe isso em dois estágios aí, marcação macro e confirmação. Beleza? Sua dúvida era essa? Então vamos seguir aqui. O Jorgan já deve estar com o cliente ali, porque o Jorgan está do trabalho. A gente estava conversando a respeito disso, tá? Então vamos lá. Continuando aqui o estágio que a gente estava. Então já estou descendo para um gráfico de execução, tá? Começando a ver aqui o movimento de domingo, tá? Qual é a finalidade do estudo? Saber se o movimento da semana foi bom, saber se deu oportunidades, saber se o movimento foi manipulado, capturou mais do que deveria, se não respeitou os pontos do SMC, fazer também essa confluência entre macro e micro, passando por cada movimento, sabendo onde parou, por que parou e se realmente dava para pegar com sinceridade, né? Pensando se realmente eu pegaria esse cara, se realmente fazia sentido, se realmente eu executaria essa operação diante desse cenário que talvez estava muito incerto. Então, a ideia de fazer estudos e backtest é sempre olhar com sinceridade se você executaria aquela operação. Se você executaria, pensem
por que não executaram? Por que você ficou de fora? Estava na frente da tela? Não estava? Se estava, por que não entrou? O que você estava enxergando naquele momento? É sempre dessa forma que eu faço os estudos, tá? Com sinceridade. Então, aqui, primeiro ponto. Qual a primeira oportunidade do domingo que pode ter acontecido? Essa reação aqui, certo? Essa captura de fundo mínima do diário. Também pegou um fundo aqui, ó, lá do passado e fez essa baita operação aí de alta. Essa movimentação não significa que deu para entrar. Como que a gente vai saber se deu para entrar nesse movimento de alta? Nós sempre esperamos o quê? A captura. Vamos pegar lá, ó. Não vou falar, eu quero que vocês falem. Qual é a estratégia ali que a gente bolou no início? O que tem que ter para você fazer uma entrada ou um backtest? Captura. O que mais? Captura. Tananã, 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 tananã. São umas 4 coisas ali, ou 5, né? Captura, reação, FVG, reteste. É isso aí, o desequilíbrio. Então, captura, desequilíbrio, tem que ter o retorno, né, ao ponto de interesse, com liquidez ou sem liquidez, certo? Quebra de estrutura ou não, então vamos lá, ó, vamos puxar para cá. Cadê minha escrita? Tá lá em cima, ó. Vamos trazer ele para cá então. Então, captura, tá grande isso aqui, hein? Captura, desequilíbrio. Então, teve captura? Teve captura. Teve desequilíbrio? Teve desequilíbrio. Desequilíbrio vulgo FVG, né? Vulgo FVG, sendo formado aqui nessa pernada. Quebra de estrutura? Teve quebra de estrutura, ganhou o topo do dia, né? Teve retorno ao POI? Aí que pega. Qual é o POI? O POI é o FVG, é o OB, é um CISG, é um Fair Value Gap, são conceitos ali do nosso operacional. Então, o que seria o ideal aqui? Vamos lá. Para vocês entenderem um mercado técnico, um mercado saudável, um mercado gostosinho de operar, é isso aqui, ó. Vamos desenhar esse cenário aqui. Rompeu aqui em cima. Então, ó, primeiro ponto, captura de fundo, ó, reação rápida. Segundo ponto, desequilíbrio. Já está tendo desequilíbrio aqui, né? Terceiro ponto, quebra de estrutura. Quarto ponto, retorno ao POI. Tem um FVG aqui, ó. Com liquidez ou sem liquidez, né? Seria se ele deixasse um fundo aqui antes desse toque. Fez isso? Não fez isso. Mas será que no 3 minutos daria para pegar esse cara? Então, eu já estou sabendo, ó, 15 minutos não deu operação, tá? Então, eu já sei disso. Vamos ver se os 5 minutos teria dado. 5 minutos, também não. E lembrem-se, tem que ser com sinceridade, né? Daria para pegar ou não daria para pegar? 3 minutos daria para pegar? Não daria para pegar. Ó. Começou fraco, sem FVG, consolidou e pum, estourou para cima. Estourou para cima, a operação em si só começou a acontecer aqui. Quando ele acelerou, ele teria que voltar para cá. Ó. Aqui não tem nada, tá? Então eu marco isso aqui e vamos ver se ele chegou a tocar lá na frente. Não tocou. Ó. Então, domingo à noite, gente, daria para a gente fazer uma operação aqui nesse movimento da captura de fundo? Qual é o veredito aí? Daria ou não daria? Ó, 15 minutos, 30 minutos. Não daria, né? Não daria. Então, tá tranquilo. Operação aí que não aconteceu e depois essa marcação ela fica lá, né, para dias seguintes, lá na frente, para a gente ver o que acontece. Então, aqui embaixo não daria operação, tá? Pela confirmação, tá? Pela confirmação não daria, nem pelo 3 minutos ali a gente conseguiu ver uma boa reação e uma captura de liquidez com o FVG. Então, nesse caso aqui dá até para botar um... Será que tem um xizinho aqui? Vamos fazer assim, ó.
Ó, domingão, sem operação, tá? Aí a gente tinha um conceito que nós utilizamos muito, que é o 50% do gap, tá? O que é o 50% do gap? Basicamente, é quando ele faz essa barra, ó, pega lá o preço de fechamento com o preço de abertura. Você tem isso aqui. Quando esse cara ele volta para retestar o FVG, e qual FVG? Você pega essa mínima e essa máxima, você tem os 50% aqui, ó. 50% do gap, tá? Quando a gente fala 50% de gap, é um FVG, ó. Por que é um FVG? Por conta dessa mínima e dessa máxima. 50% desse candle aí vai dar o FVG. Isso aqui segura demais, tá? A gente já usa os 50% do gap há bastante tempo. O que nós podemos pensar aqui? Se ele fizesse esse movimento gerando também uma reação forte aqui, até daria para pensar nessa movimentação de queda contra essa captura, mas poderíamos aqui pensar na possibilidade de descida dentro desse movimento, tá? Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Como é que foi, tá? Na prática. Bateu, começou a fazer uma reaçãozinha aqui, né, no 50% do gap, capturou o próprio topo, 5 minutos, desceu meio que de escadinha, não é uma operação que eu basicamente pegaria aqui também, tá? Não vejo aí uma possibilidade tão tranquila assim. Aí a gente já vai, ó, para um outro cenário, para o movimento de Londres, né? A abertura de Londres. Então vamos pensar também aqui no backtest, olhando o horário que as coisas começam a acontecer. Olhando para a sessão asiática, olhando para a sessão de Londres e olhando para a sessão de Nova York. 5 da manhã, 4 da manhã hoje, né? É a abertura de Londres. 10h30 da manhã, New York. E 8 da noite ali, a sessão asiática. Vamos também olhar com essa finalidade, tá? Então, domingo passou em branco. Ele gerou áreas aqui para a gente observar em dias seguintes. Não necessariamente ele deu uma operação no domingo. Quem concorda comigo? Manda no chat aí. Quem concorda comigo que domingo não deu uma operação tão confirmada? Você pode ter pegado até no toque de alguma área, né? Mas não deu uma operação tão confirmada. Quem tem uma visão diferente aí que queira compartilhar? Não, eu tô vendo uma operação ali, eu faria uma operação no ponto tal. Manda no chat aí quem tem uma visão diferente. Ó, o Jonathan pediu para ver os 60 minutos, ó. O que tu enxerga aí, Jonathan? Esse FVG aqui no 60, ó. Temos essa área aqui embaixo. Essa área aqui com esse PX e temos o gap ali em cima também com a mesma marcação, ó. Beleza? Então essa seria a leitura dos 60 minutos aqui nesse caso. E pode falar, tá, gente? Não fiquem com vergonha, por exemplo, Alisson, eu inclusive fiz essa operação aqui nesse movimento. Tá tudo bem, não tem certo ou errado. Aqui a gente está passando para ver o que aconteceu, tá? Ó, o Ricélio falou, não viu nada claro. Eu vi a captura de liquidez do primeiro candle. Então, ó, o Eduardo viu essa captura do primeiro candle aqui, essa movimentação jogando para o fundo, pegando a liquidez da mínima do diário e voltando aqui e depois a captura aqui em cima. Eu acredito que não seja aqui, seja no fundo mesmo, né, Eduardo? Também pode ter visto isso, ó. Só que aí quando a gente fala de executar essa operação, também ficou difícil, ó, porque bateu, voltou. Também não fez FVG, não fez nada aqui. Para pegar esse cara só descendo para 15 segundos, né? Para tentar fazer essa execução aqui. Beleza? Pode mandar, Jonathan. Eu vi que você mandou a imagem ali, manda para a gente comentar. Beleza? Então, ó, a maioria não pegaria nada. O Jonathan falou, ó, nos 60 minutos eu faria, esperaria um FVG micro após pegar o FVG dos 60, que seria o de compra, no caso. Essa subida aqui, depois que bateu aqui, só me confirma se é isso.
porque pelo 60 é o que tem, né? Tá, a compra. Então vamos lá, vamos comentar essa operação do Jonathan. Ele falou que pegaria na compra nesse FVG do 60 aqui. Vamos lá. É muito legal quando vocês colocam isso, tá, gente? Ajuda muito aí quem está chegando, quem faz as mesmas operações. Inclusive, a gente vai criar um modelo de aula para comentar operações de alunos, tá? Como eu falei com vocês, tem uma equipe atuando aí comigo, estruturando toda a mentoria. A gente vai ter bastante mudança e a gente vai ter esse cenário de comentários de operações ali, validar o que foi feito, não só minha operação, mas operações de alunos também, tá? Então, ó, o Jonathan comentou aqui da possibilidade de compra nesse caso. Então, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Beleza, quer fazer o backtest? Tranquilo, mas será que estaríamos online aqui esse horário? Não, né? Enfim, mas vamos ver se aconteceu. O que teria que acontecer aqui? É um ponto que gera muita dúvida, tá, gente? E é muito legal trazer essas questões aqui, ó. Vocês estão vendo que o FVG do 60 está aqui em cima, ó. Tá aqui. Conseguem ver que o FVG do 3 minutos está aqui? Está lá embaixo. Está bem distante, né? Se você sobe para o 15, o FVG dele está por aqui, ó. Mas também tem outro aqui. Se você põe no 30, tem outro FVG aqui embaixo. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem esse FVG isolado assim lá em cima, e o mercado pode descer e trazer muitas áreas para ele tocar aqui embaixo, como que a gente vai se sentir confortável de operar isso aqui em cima? Não teria como, porque se você vai deixar uma ordem aqui, apregoada, e o mercado vai buscar esses novos pontos abaixo, ele vai te estopar. Então você teria que deixar um stop lá embaixo, né? Extremamente caro. E não é viável fazer isso daqui nessa situação. Então, o que nós precisamos fazer? Para operar esse tipo de FVG, nós precisamos de uma reação boa nessa área para entrar na confirmação, que é quando o mercado faz ali um bom FVG de novo, gerando o quê? Captura, desequilíbrio, retorno ao POI, para te dar essa entrada. O Jonathan, ó, comentou sobre entrar, né, no FVG na reação. Qual seria o tempo gráfico, Jonathan, que você esperaria essa reação? 1 minuto, 30 segundos, 3 minutos, 5, 15 minutos. Qual desses faria sentido a gente olhar para fazer essa entrada? Por esse FVG dos 60 aqui, tá? Vou subindo conforme ele vai reagindo. Mas você começaria por algum, né? Qual seria o seu primeiro ali? 1, 2, 3 e 5. Beleza. Então, ó, 1 minuto. O que eu tenho para falar disso? Quando a gente fala de 1 minuto, para executar pelo 1 minuto, a gente precisa estar confiante na região. Tá? Então tem que ser uma área confiável para a gente poder olhar para ele. Por quê? Vamos lá. Quantos FVGs do 1 minuto a gente teve aqui nesse movimento até ele realmente parar em um que deu certo? Se a gente for olhar para trás, nós tivemos FVG em todo o movimento. Ó. FVG aqui. Depois ele faz essa alta aqui, gera esse mega FVG também. Ó. FVG aqui. Se você pegar para trás vários movimentos, ó, FVG aqui, FVG aqui. Todo movimento aqui para trás no 1 minuto tem FVG. Então, o 1 minuto ele tem muito ruído. Se você estiver olhando para a hora errada, né, na hora errada para ele vai gerar muitos FVGs e muitos stops pelo caminho. Então, por exemplo, para o iniciante que está chegando hoje, aí ele fala, pô, já entendi, então vou esperar a reação no 1 minuto e quando ele gerar essa reação, eu pego. Se você não souber o local exato que ele tem que dar a reação, não vai para 1 minuto. Fica ainda, pelo menos, no 3, porque ele se torna mais confortável. Ele vai trazer menos armadilhas. Se você pega esse movimento aqui, ó,
de toda essa descida, né? Joga lá no 3 minutos e tenta ver um movimento forte com FVG para cima para comprar. Vamos supor que tivesse aqui outros FVGs aqui, ó, do 120 minutos, do 4 horas, ele acabou formando aqui para trás. Se você sobe um pouquinho essa régua, ó, e espera o 3 minutos te passar essa informação, não tem FVG aqui de compra, não tem aqui, 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 e teria um aqui, ó. Então, aqui pode ter ocorrido uma manipulação, né? Para gerar liquidez antes do toque no FVG do 60, aqui poderia ter caído nessa armadilha. Se você sobe um pouquinho, eu vou usar o 5 como referência, o mercado não está me mostrando nada. Eu vou subir para os 5 minutos e vou esperar esse FVG também. Nenhum teria dado, somente esse aqui, trazendo essa manipulação. Então, esse cara, se você operou pelo 5, esperou um FVG, pode ter tomado um stop aqui, tá? Agora, se você tivesse confiante e vendo o FVG do 60, como o Jonathan tivesse pensado, bom, só vou fazer se tiver uma reação no FVG aqui dos 60 minutos. Aí, beleza. Aí, esse cara manipulando desse jeito, fazendo a reação, você poderia pensar nessa entrada, tá? Pelo 3, não vejo aqui movimentos tão interessantes, né? Nessa pernada. Pelo 1, eu já vi que teve. Então, pelo 1, ó, teve uma boa entrada aqui nesse reteste desse cara aqui, ó. Essa beliscada que ele deu. Depois de fazer essa barra, jogar para cima. Então, assim, tá consciente do FVG do 60, viu que bateu ali, gerou esse fluxo, espera voltar. Esperou voltar, stop embaixo dessa barra forte ou embaixo do fundo lá, né? Um stop um pouco mais caro seria embaixo do fundo, para não ser violinado. Então, temos uma possibilidade aqui, ó, apontada aí pelo Jonathan. Lembrem da sinceridade que eu falei? Não pegaria. Por quê? Pelo horário. Então, 3 horas da manhã é um trade que pode ter acontecido. É bom você ter no radar o horário que cada coisa acontece, mas é um trade que não daria para a gente pegar nessa janela, tá? Mas é legal ver esse movimento acontecendo e fazendo esses estudos aí no dia a dia, tá? Então, eu posso até pegar isso aqui, ó. Depois eu vou compartilhar com vocês. Pegar esse movimento aqui. Vou lá no Canva, como sempre, né? Pego esse cara. Vou dar um print nisso aqui, ó. Gráfico de 1 minuto. Quer dar pelo 1, quer dar pelo 3, pelo 5, não importa. Eu vou fazer isso aqui. Vou até pegar o nível de preço aqui do lado, né? Vou fazer isso aqui, ó. Aí eu vou lá no Canva, colo lá. Posso renomear aqui, ó. Backtest. Semana do dia 19 ao dia 24. 19 do 5 do 4 a 25 do 4. Backtest ouro, né? Então, ó, eu posso vir aqui, colar esse cara. Posso colocar alguma observação aqui, ó. Isso pode ser no Canva, em qualquer outro lugar, tá, gente? Não se restringam. Eu tenho muita facilidade de fazer aqui. Ó, reação no gráfico de 1 minuto após tocar o FVG do 1 hora. Certo? 3 horas da manhã. Não operável. Acabou. Então, eu já tenho uma informação aqui sobre um movimento que aconteceu e que daria para pegar, se você tivesse na tela. Por que isso é importante? Imagine a gente fazendo isso daqui todo santo dia, e todo dia, 4 horas da manhã, você percebe que ele faz um movimento de reação na abertura de Londres e sempre dá essa mesma oportunidade.
Você vai acordar às 4 da manhã ou você vai continuar dormindo? Se você percebe que a melhor operação acontece nessa janela. Cara, você acorda. Você vai lá, acorda, faz a operação e vai dormir. Então, é para isso que funciona o backtest. É isso que a gente faz para entender qual janela está mais aderente ao operacional. E eu já estou vendo que o mercado está dando boas operações às 4, tá? A gente vai passar por elas aqui. Então, aqui é um cenário, tá? Não vou incrementar muito, dando prints aqui nos 60 minutos, fazendo um monte de análise, não é esse o objetivo da aula, tá? O objetivo é realmente encontrar essas oportunidades. Então, obrigado, Jonathan, aí pela contribuição. Aqui, próximo passo, morreu isso aqui, já tiro, tá? Tem essa beliscada aqui, ó, nesse FVG do 15, né? Após tocar o gap, poderia até estar pensando nessa entrada, poderia. Agora, dificilmente eu pegaria no toque, quase certo que eu não deixaria uma ordem aqui para tentar pegar assim. Mas eu desceria para o gráfico de 1 minuto para tentar ver ali uma possível reação. E se desse essa reação, eu poderia entrar nesse trade. Tá? Então, vamos descer para 1 minuto, ó, e ver se foi possível fazer essa análise. Percebam que o FVG do 15 foi o ponto de parada. Ó. Não teve nada além disso daqui para ele buscar depois. Fez a reação. 1 minuto já desceu, já foi formando outros FVGs, já era, né? Já não consigo mais pegar pelo 1 aqui. Então, deu entrada no 1 no momento da reação? Não deu. Então, o que eu vou fazer? Subir o tempo gráfico. Já vou para o 3 minutos. 3 minutos, ó, já conseguimos ver um desequilíbrio. Tem as nossas características, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui para não fazer operações essa semana sem isso aqui, ó. Lembre do que é? Captura, reação e volta para o FVG, né? Captura, reação, formou o desequilíbrio, espera a volta para o FVG. Então, eu vou marcar esse cara aqui. Não sei se tocou, mas seria um ponto válido para essa entrada, pensando no FVG do 15, pensando que eu poderia ter liquidez disponível aqui para baixo. Ó. Se ele deixa essa liquidez disponível, essa entrada ainda está válida. Se ele captura aqui e volta com força, já não tem mais esse trade. Tá? Então, vamos ver se tocou. Ó, já vi que tocou aqui. Então, o que tem? Um poizinho aqui, poizinho do 15 minutos, ponto de interesse do 15. Tem uma captura aqui, tem um FVG aqui, tem uma liquidez aqui e tem um toque nesse cara aqui. Faria essa entrada? Faria essa entrada. Nem sei se deu stop ou não, tá? Não me recordo se eu cheguei a fazer. Pela janela, ó, 5 da manhã estávamos online. Beleza? Uma entrada aqui, nesse cara, pela reação do FVG do 15. Um leite de pedra. Agora vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu ali para ir para a nossa enciclopédia. Stop tá aqui para cima, ó. Aqui para cima desse cara. Opa! Já deu um gainzinho aí, hein? Já deu um gainzinho, ó. FVG do 3, eu acho que eu fiz esse trade, né? Eu acho que eu fiz esse trade. Inclusive, na semana eu acho que ele deu uns 4 trades assim. 4 ou 3 trades nessa mesma finalidade aí. E aí, operação válida ou não, gente? O que vocês acham? Joga no chat aí. Operação válida ou vocês olham isso aqui e falam: ih, tá inventando moda, cara. Não teve porra nenhuma aí de operação. Esse cara tá de sacanagem com a minha cara. O que vocês acham? Leite de pedra. 100% leite de pedra esse aqui, tá? Porque não tinha nada além do 15 e essa reação do micromovimento, né? Vamos lá, quem acha que é uma operação válida, quem não faria, manda no chat aí, eu quero a opinião de vocês. É um trade que daria para fazer agora, olhando assim com calma, vendo esse passo a passo, daria para pensar nesse trade? O que vocês acham? Por ser 15 minutos, o Jonathan não faria, mas nem pela reação, Jonathan, do 3 aqui, depois.
Porque eu vou ser bem sincero, essa reação do 3 no FVG do 15 foi melhor que aquela reação no FVG do 60. E aí talvez possa ter até uma questão a ser estudada aí. A região, ela é mais importante do que a reação? Só por ser 60 lá, aquele trade talvez tenha sido melhor do que esse que reagiu de forma mais interessante e teve até uma liquidez no pullback sendo formada. Então, existe muito esse equilíbrio. Às vezes a região não é tão interessante, mas tem uma reação muito boa. E essa reação pode gerar esse trade. Às vezes a região é ruim, não dá reação, não tem operação. Às vezes a região é muito boa, não dá reação, também não tem operação. E às vezes a região é muito boa, dá uma mega reação e dá um belo trade. Então tem que encontrar esse equilíbrio, não pode ser engessado, tá? O 60 ele capturou o fundo do diário, mas ele estava muito distante do fundo, né? E ele estava dentro da estrutura de queda, capturando o topo semanal lá em cima também. Então, quando a gente vai para essa linha de, o 60 capturou fundo, beleza, mas de onde ele estava vindo? Qual era a região que ele estava? Estava no fundo do diário, mas e quando tira o zoom desse gráfico, estava numa zona barata ou ainda numa zona alta? Porque é aquilo que eu falo para vocês, não é só porque tem uma mínima do diário ou uma máxima que ele tende a fazer a captura. Dependendo do contexto, essa mínima ou essa máxima, ela vai ser ponto de quebra de estrutura. Vamos exemplificar aqui, ó. Então você tem aqui em cima, por exemplo, um FVG do diário, tá? Aí ele pega esse cara aqui, tem uma mega estrutura de queda nesse movimento que ele fez lá para baixo. Aí ele começa a voltar. Aí ele vai lá e encontra esse FVG lá em cima do semanal, tá? E aí quando ele captura esse cara e volta com tudo, entrando muito fluxo aqui, vai ter uma mínima aqui do diário, ó, nesse ponto. Mas não significa que essa mínima vai dar compra. Essa mínima ela está num ponto ali de possível choque do movimento para realinhar esse fluxo de venda. E aí a chance é começar isso aqui. Então, pode dar uma reação, né? Pode deixar uma reaçãozinha rápida aqui, pode, mas contextualmente falando, esse cara ele tem uma chance maior de romper isso aqui do que capturar para subir. Então, é diferente, por exemplo, esse fundo do diário. Imagina que a gente marcou uma mínima também lá do diário, lá embaixo. Aí ele volta, vai chegando nessa região, capturou e fez isso aqui. Cara, esse FVG do 60 é extremamente importante nessa pernada aqui. Muito mais importante do que um FVG nessa pernada aqui, ó. Entende? Então tudo depende também da localização que esse cara tá. E não simplesmente por ser um FVG só, que vai ser um ponto interessante. Beleza? Então vamos voltar para lá. Para mim é uma operação válida aí, tá? Pelo 15, por conta desse contexto, dessa situação aí que eu falei para vocês. Para mim a região era mais interessante para venda, pensando lá em cima, do que para compra, tá? Pensando na história, na narrativa que estava sendo contada ali, esse fundo ele tenderia a ser rompido. E é muito importante a gente falar também, né? Dentro de um operacional de day trade, às vezes isso aqui, ó, é o suficiente. Então a gente não precisa estar preso a esse movimento mais amplo para a semana. Eu acho que vai subir 3 dias seguidos. Cara, isso daqui é o suficiente, ó. Desenhou uma boa operação com essas confluências, você vai pegar isso aqui e isso daqui vai te dar mais do que a meta dentro do seu dia na mesa, na sua conta real e tá tudo certo. Então, não necessariamente a gente tem que passar 12 horas dentro de uma operação. Isso aqui é suficiente. Beleza? Paulão, pode falar, meu amigo. Aqui. Perdão, pode completar. Tá. Boa pergunta.
aqui você tem duas situações, tá? Se você vai fazer essa entrada por aqui, no toque, seu stop é lá. Beleza? Se você está acreditando que essa operação vai acontecer, você vai deixar sua ordem apregoada, stop lá em cima. Agora, se você não está confiante, eu não estaria, tá? Confiante nisso aqui. Então, é uma área que eu marco e penso, se fizer uma reação, eu posso começar a pensar na venda. Se não fizer essa reação, para mim, não tem operação, ele pode pegar esse topinho aqui, do lado esquerdo, tá? Quando ele vai lá, bate, reage e no 3 minutos faz isso aqui, ó, eu já tenho uma estrutura de reação. Essa estrutura de reação vai ser o ponto de proteção. Você não tem por que pagar para ver esse stop lá em cima, porque não tem mais nada para te proteger no meio do caminho aqui, ó. Então, se você entrou aqui e pensou, vou proteger lá em cima, essa proteção ela é superficial, porque se passar desse topo aqui, provavelmente vai pegar lá em cima. Então, você vai entregar isso aqui para o mercado de besteira. Porque não tem nada aqui, ó. Entende? Então, a proteção dessa operação pegando pela reação é no topo da reação. E se estopar? Se estopar, deixa subir, depois você pensa numa outra oportunidade. Mas se você pensar em risco-retorno aqui, fica muito ruim, ó. Vamos desenhar isso aqui para deixar muito, muito, muito claro para vocês. Vou pegar isso aqui e vou fazer isso aqui, ó. Ô, caçamba. Entrou aqui, nesse ponto. FVG do 3. Stop aqui. Esse é um possível cenário. Retorno disso aqui. Já tinha um FVG aqui. O ideal seria a busca desse fundinho aqui, né? Então, você poderia trabalhar esse risco-retorno. Agora, se você deixa o stop lá em cima, é isso aqui, ó. Esse stop para esse retorno. Então, a gente está falando de um pouco mais de 1 para 1, 1 para 1 ali, 1,5 para 1. Aqui não, aqui você tem uns 3, 4 para 1, pegando aqui. Ele veio até aqui, ó, e já parou no FVG, um ponto que você poderia estar olhando e pensando nessa possibilidade. Se você pega com stop curto, você aceita esse gain aqui, ó. Agora, se você pega com stop gigante, você não vai querer sair aqui porque ele está dando menos do que 1 para 1. Então, isso acaba influenciando também ali. Você não sai desse trade, deixa voltar, aí deixa estopar, e o stop está lá em cima e vai te bagunçar as ideias ali nas próximas operações. Então, o stop técnico é aqui, tá? Nessa estrutura do 3. Beleza? Entenderam isso aqui, gente? Importante, hein? Então, ó, para mim, uma operaçãozinha válida aí, tá? Operaçãozinha válida. Fez esse movimento, aí daqui a pouco a gente começa a contar os capítulos ali da próxima história, né? Vou apagar esse aqui lá do anterior. E vou, ó, Windows Shift S. Vou dar um print. E vou jogar para onde? Lá para o Canva. Então, abre de novo lá. Vamos para o dia seguinte, ó. Maisinho aqui embaixo. Ctrl V. Jogo para o cantinho. Aumento ele aqui. Venho. Aqui eu posso colocar a data, né? Eu não coloquei. Então, vou colocar aqui, ó. Foi dia 26 não. Dia 20, né? 20/4. Só para eu ter aqui no radar. E aí eu posso jogar para cá também, ó. E colocar 20/4 ali também. Então aqui eu posso colocar a explicação. Copio desse cara aqui e posso colocar aqui, ó. Reação. Sempre com reação, ó. Ao FVG do 15M. Que tocou os 50% do gap
certo? Reação ao FVG do 15M que tocou 50% do gap. Fez nova reação no 3M e formou o POI. Acabou. Eu só quero isso aqui para esse estudo. Uma entrada válida. Ah, eu quero marcar quantos pontos de gain para quantos pontos de stop. Beleza. Aí é um outro estudo, você vai colocando aqui o que você quiser. Você poderia ter colocado aqui quantidade de pontos de stop, o tanto que se movimentou, aqui também. Então você pode ir tornando isso daqui um baita monstrinho, né? Com muitas informações. Beleza? E ó, 1 hora de aula a gente fez nem um dia, para vocês verem como que é puxado, né? Você vai fazendo os backtests, você tem que ir no detalhe, tem que ir no, no olho mesmo. Ó, aqui depois, passou dos 50%, o que, que a gente teria? 50%, próximo nível é fechamento de gap, né? Por que, que eu tô falando desse cara aqui, ó? Porque eu tô vendo que aqui teve uma manipulação e provavelmente um stop. Quando ele veio buscar isso aqui, ó, esse topo, beleza, ele não fechou o gap. Mas, como eu falei, é sinceridade no estudo, certo? Quando ele capturou isso aqui, ó, foi 9h15. 9h15. Pelo 3 minutos, ele fez isso aqui, ó. Sendo bem sincero, se você tá de olho na máxima, ver essa reação, ver essa captura, é bem parecido com aquele FVG que a gente olhou lá atrás. Daria para cair nessa armadilha, ó. Entra aqui, stop aqui, o mercado seguiu. Mas seguiu por quê? Porque ele queria fechar gap, ó. Olha o fechamento de gap aqui em cima, ó. Então, é o que eu falei para vocês. Se você não está sabendo a região que ele está e o ponto que ele deve tocar, se já não parou aqui, já está voltando a subir, é fechamento de gap, o ponto de análise ali. Não tem por que ele tá parando aqui. Mas, enfim, é uma possibilidade e poderia dar um stop. É um stop que a gente vai olhar para ele e vai falar: ah, cara, não, isso aqui eu fui muito burro, por que, que eu inventei essa operação? Não, é um stop que, cara, você viu uma reação, viu a captura dessa máxima, entrou nesse trade, você vai ter stops no meio do caminho. Tá tudo bem. O problema é não aceitar o stop, né? O problema é olhar isso aqui e falar: ah, não acredito, não deveria, eu sou um burro, sou um idiota. Cara, aí já começa a fazer um monte de besteira. Tá tudo bem, faz parte do plano. Entrou aqui pela captura, pela reação e estopou, vai para a próxima. Se acertar a próxima, vai pagar essa e ainda vai sobrar um monte. Beleza? Só aprenda com o erro. Vai olhar isso aqui e vai falar: pô, vacilei. Fiz a entrada e não vi o fechamento de gap. Entendeu isso aqui? Já é um baita aprendizado. Beleza? Então, quer dar um print e postar lá na enciclopédia? Pode postar. Quando a gente está fazendo backtest, a gente tem uma inclinação para olhar só o que deu certo e o que você faria, né, estando no gráfico. Mas a gente tem essa inclinação de não colocar o que daria stop. E é importante você ir colocando isso daqui para saber que no dia a dia vai existir manipulação e você pode cair nelas. Tá? Tem que ser sincero no estudo. Então, ó, eu vou colocar aqui. Possível stop. Possível stop na manipulação de topo às 9h15. Mercado foi buscar fechamento de gap depois. Certo? Aí põe uma setinha aqui, ó. Acabou. Certo? Quem concorda comigo? Daria para cair nesse stopzinho aí ou eu tô inventando muito aqui? O que vocês acham? Daria, né?
Beleza, vamos seguir. Isso aqui é só segunda-feira, hein? Desceu, manipulou, fechou gap. Bateu lá, aí já entrou um fluxo aqui, ó, mudando a direção do movimento. Nem sei o que aconteceu depois, mas vamos marcar isso aqui como uma captura. Ponto importante, fechamento de gap. Vamos ver o que aconteceu. Horário, já passou a abertura do à vista, ó, 10h30. Parou aqui. Compraria aqui? Não, tá muito alto, ó. Na cara do fechamento de gap. Para mim não faz sentido, por exemplo, marcar uma compra aqui. Certo? Acabou de fechar gap. Ah, mas eu gostaria de pegar essa liquidez aqui em cima. Beleza, quer marcar? Tá dentro do seu operacional? Coloca lá. Mas eu estou colocando aqui o que está a favor da estrutura e do movimento macro, tá? Do gap ali e tudo mais. Mas poderia ser uma possibilidade aí também. Agora aqui para mim é um trade, ó. Para mim aqui é um trade. Pelo 3 já formou esse FVG e pelos demais eu vou precisar olhar, ó, porque já passou aqui mais de uma hora, já tem FVG no 15, já vai ter no 30. Enfim, vamos ver se vai tocar aqui. Se não tocar, vamos ver o motivo, né? De ter parado. Ó, já entrou no período da tarde, um período ruim, estopou. Então, aqui é um ponto de análise também. Aqui, ó, já se torna válida uma operação. Pensando nessa liquidez aqui, ó. Aqui não tinha liquidez. Aqui já tinha liquidez, é um fundinho duplo. Vamos fazer um mapeamento aqui antes de chegar naquele possível stop ali. Vamos olhar, ó, 15 minutos. Ó, 15 minutos. Então vamos tentar dar uma refinada nesse cara aqui. LTA, eu teria essa daqui, pegando os dois últimos fundinhos. Essa aqui já tinha, acho que já tinha tocado aqui, né? Tava um pouquinho para baixo. FVG, ó, 15 minutos tinha um FVG aqui e tinha um CISDzinho aqui, ó. Dessa boa puxada que ele fez, né? Tinha liquidez aqui. E tinha esse cara aqui. Beleza, vamos dar uma olhadinha no 30. Ó, peixezinho do 30, um engolfo, liquidez. Tinha esse ponto aqui. 11h30 da manhã, tá? 60. Aí 60 eu já não tinha mais nada, ó. Já morreu esse cara aqui, já não tinha marcação. Tá? Então, ponto negativo, o fechamento de gap. Ponto positivo, a reação, a captura. O ponto de interesse, né? O PX aqui do 30, o FVG do 15. Então, tínhamos a possibilidade aqui de olhar para essa região. Talvez não tão confortável, mas poderia ser uma entrada aí até pelo horário ali, 11h30, ainda estaria válido, né? Quem acha que daria para pensar nessa operação aqui? Olhando agora, né? Daria para pensar ou não? A gente já vai para o de cima ali, tá? Para o stop ali. Daria para pensar na compra? Quem acha que sim, quem acha que não? O Jonathan pegaria, ó, pensando ainda naquele cenário dele lá embaixo na captura do diário. Aqui o 60 já tinha tocado, ó, então fez a continuidade, né? Para quem estava acreditando na alta, totalmente alinhada essa operação. Para quem estava pensando na venda, talvez com o viés ali do fechamento de gap, já não estaria tão confiante nessa entrada, né? Mas é um ponto que o mercado parou pelo 15 e gerou uma oportunidade. E olha só, vocês estão percebendo que ele deu oportunidade aqui a 5, fazendo esse movimento agora a 11 e pouco. Então a gente tem um cenário com o mercado técnico, né? Parou no FVG dos 60. Então às vezes a gente entra cego no dia, não consegue enxergar nada, mas não significa que o dia foi uma lástima, né? E é importante tirar esse viés de operação e fazer esse backtest assim, ó, tranquilo. Eu não estou pensando se eu vou tomar stop aqui ou não. Eu não estou pensando se eu estou perdendo dinheiro ou não.
Eu estou simplesmente fazendo um estudo. E isso me leva a enxergar os pontos como eles são, como aconteceram mesmo. E por que que é importante isso daqui? Imagina você fazer 1000 exercícios desse aqui. 1000. Tô falando um número, não é brincadeira, não. Imagina você fazer 1000 exercícios desse aqui dentro de um período aí de 2 anos. Será que você vai passar a enxergar os movimentos que você quer ver no dia a dia ou não? O que vocês acham? Fazer 1000 exercícios desse aqui. Cara, tem como não atingir a leitura que você quer? Tem como você não evoluir? Tem como você não se tornar consistente? Não tem como, gente. O caminho é só esse, tá? Não tem atalho. Eu sinto dizer, mas se você não fizer isso aqui, dificilmente você vai conseguir a consistência. Pode começar hoje aí, ó. Já coloca um dia a menos. Faltam 999. Faltam só 999. Em quanto tempo você vai fazer? Aí vai depender da sua energia que você colocar nesse processo. Só para vocês usarem como parâmetro. Quando eu descobri aqui, nós descobrimos a gravidez da minha filha, da Julinha, eu fazia isso 6 horas da manhã até umas 9, começava a trabalhar, depois trabalhava ali, operava ao mesmo tempo, fazia isso e depois lá para a noite, próximo de umas 8 da noite, eu começava de novo e ia até meia-noite, mais ou menos. De fim de semana, eu pegava e ficava de madrugada. Quando eu vinha para casa da Thaís, que é minha esposa hoje, a gente assistia um filme, uma série, alguma coisa ali. Eu tinha sexta-feira à noite, por exemplo, eu ficava com ela, sei lá, das 8 até umas 10, ela dormia, e aí eu pensava, agora eu vou começar. Eu ia lá, tudo escuro, às vezes eu deixava o notebook do lado do sofá e começava. Às vezes eu ficava até 2 da manhã, até 3 da manhã, fazendo esse processo, cara. E aí, como não evoluir, né? Como não partir para outro patamar? Eu adorava fim de semana para fazer, ó. Ela acabou de abrir a porta aqui e fez assim, ó. É verdade. Ou tá ouvindo lá de fora. Então, é muito foda, velho. Porque não tem segredo. Eu fazia isso de madrugada, 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 madrugada. Eu adorava que chegava fim de semana porque eu poderia estudar mais. Não bebia na sexta por conta disso, não bebia no sábado, não bebia no domingo, porque eu queria evoluir. E eu falava, cara, isso aqui vai acontecer. Se eu continuar nesse processo aqui por um ano, eu vou conseguir a consistência. E eu pensava nisso, eu pensava no futuro. E, óbvio, eu já estava sendo empurrado, né, para frente por conta da gravidez. Então, isso influenciou bastante, né? Eu estudava de um jeito antes, depois que aconteceu, eu acelerei muito mais. Acelerei muito mais. Então, talvez, não que vocês precisem fazer um filho para quem não tem, né? Mas vocês precisam encontrar um motivo que vai dar esse gás. Porque muita gente só opera. Tá cortando, né? Tá dando uma cortada aí. Bom, deixa eu fechar algumas coisas aqui, mas não tem muita coisa não aberta, tá? Bom, vamos ver se volta ao normal. Deem um feedback aí se ainda tá cortando ou não. Ó, o Jonathan faz um replay por dia, ó. Replay é bom demais, cara. Beleza. Ó, aqui o som tá bom. Cortou pro Reginaldo e cortou pro Cris. Mas pros demais ali ficou rolando. Beleza? Então, ó, vamos seguir, tá? Mas usem isso aí como parâmetro. Agora já coloquem como meta aí 1000 backtest desse. Pode fazer mais de um por dia, pode fazer 2, 3, não importa. Mas sentem a bunda na cadeira e comecem a olhar para o gráfico aí como se fosse o amor da vida de vocês. Bom, vamos chegar aqui, ó, no possível stop, né? Então aqui embaixo pode ter dado esse trade, tá? Pensando lá naquela estratégia de descer por 1 minuto, tentar encontrar um FVG. Eu não vejo muita alternativa aqui, tá? Depois que ele tocou nesse ponto, ó, manipulou, reagiu, 1 minuto não me trouxe nada tão claro aqui para fazer essa entrada.
Depois que gerou aqui, ó, essa reaçãozinha nessa captura, fazendo esse movimento aqui, pode ter ficado mais claro. Mas aqui, ó, não teve, tá? Sendo bem objetivo, eu gosto de ver aquelas barras amplas, né? Com uma boa reação. Pelo 3, ó. Pelo 3, daria para pensar nesse cara aqui. Pelo 3. Entrada aqui, stop lá embaixo. Se deixou o stopzinho colado aqui, talvez tenha sido tirado pelo spread, ó. Mas deixou o stop embaixo do outro ali, conseguiu sobreviver a esse movimento aqui. Por isso que eu falo que sempre o stop técnico é o local que protege. Ah, eu vou deixar embaixo desse fundinho aqui, ó. Saiba que pode tirar. Não, eu vou deixar lá embaixo. Beleza, se estopar lá, o stop tá técnico. Se estopar aqui, é porque tentou dar uma encolhida no stop aí. Não tem erro, tá? O stop sempre vai ser embaixo do fundo ou acima do topo. Beleza? Então, aqui a gente não deu print, né? Nessa possível operação aqui. Então, eu vou colocar lá. Quer ver lá o negócio? Airbnb. Então, eu vou dar um print nisso aqui. E tome Canva de novo. Pois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, tá? E vocês podem até usar como um parâmetro aí. E pelo visto, nem vai dar para passar a semana inteira, né? Aí vai ficar como exercício vocês completarem a semana aí. Exercício de casa. Ó, vou jogar para cá. E aí você coloca a explicação ali. Possível compra na reação do FVG do 15M mais PX do 30M, com captura de liquidez e possível compra no FVG do 3M na reação do FVG do 15M mais PX do 30M com captura de liquidez. Acabou. É só isso que você precisa saber aqui nesse exercício, tá? Então, bora lá, vamos voltar para a plataforma. Aqui, realidade. Apaga isso aqui, já foi, morreu. Vamos para a próxima. Entradinha FVG do 3. Entraria. Eu pegaria essa operação aí. Possivelmente não estoparia, tá? Pensando no que ele fez aqui, ó. Essa reação fraca, né? E a possibilidade de proteção. Então, quem entrou aqui, aquele mesmo cenário que eu expliquei do posicionamento de stop para o Paulo. Entrou aqui, direto no toque do FVG, inicialmente, stop está aqui. Ah, dá para dar uma reduzida aqui, ó, dá para dar, mas tem chance da violinada, como eu falei, tá? Stop técnico em cima do topo. 6 pontos de stop, tá? Ele fez um movimento aqui de 9,5 pontos. Tecnicamente, a gente fala que a proteção, né, tem que ocorrer ali com 2 para 1. Uma proteção técnica. Dentro da mesa, eu confesso que assim, 1,5 para 1 aqui eu já teria protegido esse cara. Minha conta real, talvez eu deixasse. Colocasse aqui a ordem e não mexeria nisso até ele pagar ali 2, 3 para 1. Mas nesse caso aqui, na mesa, eu já teria feito a proteção, tá? Beleza? Como você faz isso sem estar no replay? Comecei a fazer já um pouco tarde à noite, aí parei, fui fazer a primeira vez que fiz, hoje farei novamente, inclusive outros ativos. Infelizmente, só não fiz as anotações. Fazer em replay, eu não aconselho muito fazer em replay, tá, gente? Se você quiser ver as oportunidades que o dia te entregou. É mais viável você fazer esse backtest aqui, voltando e olhando ali para trás, né, carregando o gráfico aqui, ó, do que você abrir aqui sem saber o horário que o mercado vai se movimentar
e ficar um tempão ali esperando a oportunidade e vendo movimentos que não são importantes. Imagina, passar 2 horas aqui pegando um movimento lateral. Não faz sentido. Agora, por exemplo, se você quiser treinar execução de operação, posicionamento de stop, condução, reação em captura de liquidez, aí faz sentido, por exemplo, você ir para o exercício de replay de mercado. Aí você consegue ir na prática ali, colocando sua ordem, botando 0 a 0, testando ordem oco, testando trailing stop. Então aí faz sentido, tá? Depende muito do que você quer melhorar para fazer esse exercício aqui ou fazer um replay de mercado. Beleza? E fora que a Black Arrow de muitos aí não tem replay, né? Eu trabalhei muito replay no passado porque eu estava na B3. Então eu usava o Profit e arregaçava. Pegava um mês inteiro para fazer ali em 3 dias, 4 dias. Vai aqui, Jonathan, ó. Todas as vezes que eu mudo o tempo gráfico, ele não sai daqui, ó. Ele permanece. Isso é uma configuração aqui, ó, que você vai em mais configurações. E aqui ele já abre direto, ó. Gráfico, geral, priorizar zoom por datas. Se você põe abas, ele volta lá para o início do movimento. Então tem que deixar datas e ele não sai do lugar, tá? Beleza? Aqui teve uma capturazinha, Flávio, ó. Nesse início, na volta, praticamente não teve captura de liquidez aqui, né? Então seria uma entrada sem captura. Mas provavelmente eu faria, tá? Provavelmente faria essa entrada aí no toque dessa região. Pelo horário não faria, porque 4 horas eu não estou na frente da tela. Então vale ressaltar isso também lá no estudo. Pelo horário eu já estaria fora. E é até bom ir mensurando esse horário para vocês saberem. Pô, geralmente, quando dá esse FVG 4 da tarde, ele dá gain? Ou será que ele dá loss? Pô, daqueles 1000 estudos que eu fiz, cara, eu já vi isso aqui acontecer 100 vezes. Esse horário eu já percebi que é inoperável. Já era. Você já conseguiu encontrar um padrão, você já não vai fazer mais esse cara. Beleza? Então aqui seria um 0 a 0 na minha conta da mesa. Primeiro, seria uma operação não realizada pelo horário. Segundo, na mesa seria uma operação no 0 a 0. Terceiro, uma operação técnica ali dentro da minha conta real seria um stop. Então, os 3 cenários que eu teria aí se eu tivesse operando, tivesse na minha mesa e tivesse na conta real, tá? Então, eu vou dar um print nisso aqui e vou jogar para lá também. Beleza. Possível stop em uma operação pelo FVG do 3M que tocou a reação após fechar o gap de domingo. Observação: não teve captura de liquidez e o horário era após as 16 horas. Maravilha. A ideia não é ser perfeito, gente. A ideia é você ir entendendo cada etapa. Todas as vezes que eu faço esses estudos, eu não estou pensando em quantidade. Não estou pensando, vou fazer 1000 dias aqui em uma semana. Não, a ideia não é essa. A ideia é você ir se habituando com as características que o preço apresenta naquele ativo, naquele horário, naquela janela que você opera. Então, essa é a finalidade, né? Beleza? Então, aqui um possível stop. Então, beleza, vamos seguindo. Vamos jogar lá por 5 minutos e vamos ver. Ó. Aqui vai encerrar o dia, né? Vai fazendo esses movimentos. Aqui, sessão asiática. Ó. Fechou o dia, 6 horas, abriu às 7, abriu aqui em cima, no gap, né?
era a máxima do movimento aqui desse dia de domingo até segunda, até o fechamento. Então a gente já pode atualizar aqui máxima do diário, tá? Máxima do diário. Esse cara aqui. Ah, aqui, ó. Tenho esse e tenho esse. O semanal permanece a mesma coisa. E o diário mudou ali, certo? Então, vamos começar do zero de novo. Apaga o que tem lá embaixo. Ah, aquilo ali ficou pendente, né? Então, vou deixar. Então, tivemos aqui essa movimentação. Capturou aqui. Fechou o mercado na própria captura. E começou a reagir. Eu não gosto de pegar o movimento das 8, tá? Já é uma regra minha. Eu acho que não faz muito sentido pegar na incerteza ali da abertura. Mas, tecnicamente falando, eu acho que não vale parar aqui para fazer um print disso, mas é importante ver que, ó, fez aqui a continuidade desse movimento, ó, bateu, reagiu e foi embora, tá? Fez um movimento na descida ali. Que horas foi isso aqui? Não, 9h45. 9h45 dá sim, né? 9h45 já não é abertura mais. Marcelo deve ter até pegado essa operaçãozinha aqui. Máxima do diário, manipulação, ó, indução. E aí, gente, ó, até uma situação aqui, ó, FVG aqui. Tem gente que não sabe diferenciar um FVG de compra e um FVG fake, né? Imagina esse FVG acontecendo aqui, ó. Máxima do diário. Não tocou nada importante aqui para trás, ó. Tá lá em cima. Isso daqui é manipulação, ó. Vai trazer mais força. Prestem atenção. Vai trazer mais força para uma venda quando ele fizer esse tipo de movimento assim, ó. É esse tipo de manipulação na área errada e depois ele romper isso aqui para baixo, ó. Por quê? Porque ele mostra que alguém quis manipular nessa região. E se alguém está querendo manipular nessa região, é porque ele está querendo pegar os stops dessa galera. Está querendo trazer operadores aqui no local errado. E aí, muitas vezes, é para fazer essa venda de continuidade aqui. Então, ele quer que os caras comprem aqui para ele poder vender. Então, é louco isso daqui, mas fortalece essa venda aqui o fato de ter feito essa manipulação e essa descida aqui. Vamos ver aqui o que teve aqui para trás. A princípio, uma capturazinha interna. Não teve muita coisa não em relação à captura, tá? Movimento meio morto aqui, ó, do lado esquerdo. Mais uma reação, uma quebra de estrutura e um FVG. Cara, daria para operar isso aqui. Daria para operar esse FVGzinho pensando que até o FVG do 5, ó, seria uma entrada válida, tá? Pensando na máxima do diário. O stop não estava tão grande, né? Stop curto, 6 pontos, ó. Tinha espaço para baixo. Quem estava na sessão asiática ali e viu, lembra dessa oportunidade? Ó, vou colocar lá na pastinha. Então, o dia foi. Aqui já era dia 21, certo? À noite. Dia 20 à noite, mas já era dia 21. Pensando na virada do candle. Então, bora lá. Talvez um leite de pedra, né? Que a gente chama um trade sem muitas confluências. Possível venda no 3 minutos, no 5, né? Em região de máxima do diário e quebra de estrutura no 5M. Beleza, sem muitas confluências, mas é isso. Nosso papel é ver o que aconteceu, tá?
Beleza, vamos seguir. Desceu bastante, vai encontrar pontos aqui, ó, dessa movimentação. Então, o que tinha ficado pendente para trás, né? Naquela captura de fundo. Então, o Jonathan estava pensando na compra lá embaixo. Vai ter isso daqui, ó, o FVG do 30 e esse possível OB da captura lá do fundo do diário. Alisson, mas está contra esse contexto. Beleza, mas pode parar, pode manipular esse fundo e pode gerar uma reação, certo? Então, a gente vai olhar para esse cara. Vamos ver o que aconteceu. Eu tô coçando o nariz aqui, gente, porque eu tô com uma rinite lascada esses últimos dias aqui, tá? Então vocês vão achar que eu tô com um tique nervoso quando vocês assistirem a gravação depois. Ó, tem esse cara aqui, a confluência do FVG do 30 com o PX, e tinha ficado esse cara pendente lá embaixo também, né? Que foi aquela reação inicial lá do domingo na abertura. Vamos ver o que aconteceu nesse bololô aqui, ó. Vamos lá, sessão de Londres, 4 da manhã e 5 da manhã aqui, ó. Então, aqui era um fundo de liquidez nesse movimento. Quero saber se deu uma operação aqui, ó. 15 minutos não tinha mais nada de FVG aqui. Como eu falei, o 30 minutos estava aqui embaixo, ó. Ele não chegou a tocar. 60 minutos não tinha nada também. 5 minutos tinha um FVG aqui refinado que ele não tocou. Olha, sendo bem objetivo, não tinha toque em ponto macro aqui, ponto de interesse, ó. Agora, se tivesse tocado aqui embaixo e tivesse feito isso daqui, o que ele fez, ó, eu já ia ter muito mais confiança de olhar para esse cara aqui e falar, tá dando um tradezinho de compra bacaninha aqui, ó. Não que não tenha acontecido, tá? Eu só tô dizendo que se tivesse isso aqui, mudaria completamente aí a percepção desse cara. Eu já olharia isso aqui com muitos bons olhos. Pensando nessa captura desse fundo, nesse POI aqui, na reação, ó, nesse movimento de alta, na volta, na captura dessa liquidez, no toque desses caras, poderia gerar esse movimento, tá? Qual foi o horário? Ó, ele veio bater aqui quase 5 da manhã, o horário que a gente estava abrindo a sala ali. Tá? Então, se aproximou de uma operação próximo da abertura do à vista. Beleza? E aqui em cima, ó, poderia estar pensando na venda nessa estrutura aqui, muito baixo, né? Aqui seria um possível leite de pedra ali, mas não necessariamente era um trade a favor da estrutura maior, ó. O mercado estava distante da área lá de cima e tinha esse FVG formado nessa última pernada. Pela captura interna aqui, eu acho que a gente consegue classificar isso aqui como um leite de pedra. Se eu não me engano, eu até peguei esse movimento aqui, ó, dessa captura tocando nesse FVG. Mas aí o mercado foi e ficou de lado, ó. Depois disso, acabou ficando lateralizado, passou, chegou às 8 da manhã, 8h20, aí manipulou aqui, ó, 9h30, notícia. Aí sim, aí jogou lá embaixo, aí pegou o último FVG lá, ó, que tinha ficado pendente, gerou essa reação, veio buscar a extremidade. Aqui já está muito difícil, ó, de mapear alguma oportunidade mais clara. Por quê? Porque manipulou demais, ó, ficou extremamente ruim, agressivo, sem continuidade de quebra de estrutura, sem estar num ponto extremo, ó, porque não estava no lado externo lá, não estava capturando fundo, estava numa zona de briga aqui. E aí já fica mais complicado, tá, gente? De fazer análise aqui, dá para encontrar algumas oportunidades mais micros, mas não tem nada com muita clareza, tá? Quem concorda comigo aí? Daria para pegar alguma coisa aqui, ó. Eu não vejo muita oportunidade. Talvez essa daqui pensando na captura de fundo, sem muita confluência e só. Não pegaria nada aqui nessa volta. Aqui também não. E aqui não tinha nada. Enfim,
quer dar um print nisso daí para postar lá na semana e ver como é que foi isso daqui no dia 21, faz isso aqui, ó. Pega isso aqui, faz isso aqui e joga lá também. Então vai montando ali o histórico. Dificilmente você vai voltar para consultar isso aqui, né? Só depois, quando você tiver sucesso, aí você vai olhar seus estudos do passado. Mas dificilmente você vai voltar para consultar. 21, beleza. Dia, vamos seguir, sessão das 10h30, ó. Abertura de New York, então abriu aqui nessa regiãozinha, sem muita confluência. Desceu, foi embora direto. Não deu confirmação, não capturou liquidez externa. Foi um movimento difícil de pegar aqui na segunda-feira. Segunda não, na terça, né? Dia 21 já foi terça-feira. Foi terça? 21, terça-feira, exatamente. Ó, perdeu o fundo do diário. Então aqui ele fez o boss, né? Será que daria para cair nessa manipulação aqui, ó? Nessa captura do fundo do diário? Vamos lá. Enquete aí para vocês, tá? Mínima do diário. Aqui, essa linha azul. Beleza? Quem compraria no FVG do 3 aqui, ó? Quem compraria aí? Isso aconteceu, ó, meio-dia. Meio-dia na terça-feira. Sejam sinceros, tá? Quem operaria nessa área aí? Tomaria um stop? É a mínima da segunda-feira. Que seria lá para cima no caso, né? Tá. Alguém mais quer opinar, gente? Ó, Jonathan, eu só não compraria como comprei. Tomei stop. É, aqui já era previsível que o Jonathan ia ter comprado. O viés estava bem comprador. Mas, ó, o Filemon pegaria, o Ricelli pegaria. Eu pegaria também, tá? Eu pegaria. É, não gosto desse movimento aqui assim, ó. Vai, volta e depois quebra, né? Eu gosto quando esse cara aqui faz isso aqui, ó. E aí depois ele faz isso. Porque senão o que que acontece? A entrada fica assim, ó. Fica manca. Você tá pegando sem a captura da LTA. E aí isso tem característica, né, de geralmente movimento corretivo para depois descer e pegar essa liquidez. Mas, enfim, a gente pegaria essa operação aqui. Por ser mínima do diário, eu acho que até valia o risco, né? Então, seria um stop aqui nesse movimento, tá? Horário, já se eu penso na minha janela ali, provavelmente eu já estaria fora da tela, ó, meio-dia e 33 eu já estaria almoçando, então é importante colocar isso também, né? Não estaria na minha janela operacional, então não tomaria esse stop pelo horário, mas tecnicamente falando, provavelmente eu tomaria. E aí vale reforçar sobre isso ali, né? Só para deixar claro. Reação não fez a captura da própria mínima do movimento. Aí entra a questão da LTAzinha ali que eu comentei, tá? Ah, era feriado, ó. Era feriado, né? Nesse dia aí.
Beleza, vamos voltar para lá. Então, feriadinho, rolou, foi embora. Aí aqui a gente perde um pouco a referência, né, ó, desse fundo aqui. Aí rompeu, isso aqui é um boss, né, para baixo ali, aí a gente tinha o quê? Isso aqui, ó. Aí já era um outro ponto macro, né? 60 minutos. Já vai ter que subir o tempo gráfico também para ver o que, que tem nos outros, ó, gráfico de 2 horas, gráfico de 4 horas, 30 minutos. Tinha um FVG lá para baixo, ó. Beleza, então parou aqui no 60 mesmo, é o suficiente. Então gerou um pancadão, fez esse movimento. Isso aqui aconteceu 16 horas, 4 da tarde, então já é uma janela que eu não estaria operando, mas fez toda essa reação aqui, ó, desse jeito, depois de bater nesse ponto. Pegar no toque? Não existe, né? FVG do 60 lá de trás não dá para pegar no toque. O que, que teria que fazer? Esperar a reação, esperar a confirmação. Confirmação. Deixou o quê? Deixou esse FVG aqui. 15 minutos. Poderia descer para o 3 para operar aqui embaixo? Não. Por quê? Porque ele já tinha feito isso aqui, ó. Para descer para o 3, para pegar em alguma coisa aqui, não fazia sentido. Agora, uma vez que fez essa pancada e fez essa barrona, aí beleza. Aí você começa a pensar na possibilidade de entrar nessa volta aqui, ó. Mudou a estrutura, deixou esse FVG. O quanto antes voltar, melhor. Né? Porque aí ele não vai dando alvo lá para cima, desconfigurando esse FVG aí. Então, se tocasse aqui, ó, já seria uma entrada válida, né? Nessa volta aqui. E o ouro é difícil ele manipular assim, tá, gente? Quando o ouro gera isso aqui assim, ó, é difícil ele tocar aqui e não fazer isso aqui. Ele vai gerar uma reaçãozinha. Agora, o difícil é, e eu tenho percebido isso cada vez mais, é quando ele faz isso aqui, vai lá em cima, ó, busca lá outras coisas lá para cima e depois volta. Não só para o ouro, mas para vários ativos, tá? Todos ativos, eu diria. Eu tô vendo que isso daqui, quando volta, não tem mais efetividade. É como se tivesse anulado isso daqui. Então, quando ele fizer um movimento muito alto, atingindo talvez o posto de combustível para venda para continuar a cair, coloque uma regra de talvez esperar novas reações aqui, para não deixar uma ordem apregoada aqui e querer entrar no toque desse cara. Senão você vai estar dentro de talvez um outro contexto, o mercado vai passar reto desse ponto e depois vai tomar esse stop aí. Então, dá uma olhada nessa amplitude e veja se já é outro movimento, né? Se já mudou esse cenário aí. Beleza? Então, foi essa reação aqui, ó. Essa reação. Então, deixou esse FVG do 3, depois deixou do 5, que é esse cara aqui, depois deixou do 15, que é esse cara aqui. Então, daria para marcar aí pelo 15 minutos, deixando esse um pouco mais acima. Acho que foi até o que eu fiz, né? Deixei esse aqui um pouco mais para cima e marquei também pelo menor ali um pouquinho mais para baixo e deixei os dois marcados. 30 minutos já não tinha, ó. O 30 minutos já estava aqui em cima, ó. Já estava bem distante, tá? Beleza. Desceu, manipulou. Vamos ver o que aconteceu lá embaixo. Olha a pancada, né? Como que pega isso aqui, ó? No toque. Difícil pegar no toque essa pancada aqui, ó. E foi no dia 22 à noite. Foi quando a gente estava fazendo a nossa aula da mentoria, né? Que a gente viu isso aqui, ó. Acontecendo na prática, na pancada para cima. Na minha visão, foi difícil pegar isso aqui, tá? Bem difícil pegar, quase impossível, eu diria, né? Uma pancada dessa para entrar aqui embaixo, você tem que pegar essa faca caindo, que é quase impossível. Então, ao meu ver, não deu esse trade. Aqui para cima, no dia 22, que foi a sessão de Londres, ó, pegando 5 da manhã, nessa capturazinha aqui, não vejo nenhum trade aqui tão interessante, ó. Um movimento mais fraco, sem FVG. Não vejo aquela facilidade de pegar uma captura, uma reação e um FVG ali para a gente poder entrar, tá? Aí foi melhorar lá para quinta-feira. Quinta-feira ele fez ali um bom movimento.
E aqui, ó, aqui começou a melhorar. Melhorar não, né? Trouxe oportunidades aí no movimento de alta. O que aconteceu? Gerou isso aqui na quarta noite. A gente viu essa manipulação, né? Eu falei da possibilidade aqui dele estar capturando isso daqui e até gerar tornar esse cara mais fraco, esse movimento de alta, porque ele não rompeu isso aqui para cima, ó. Parou aqui, não rompeu, começou a voltar, traz uma incerteza com relação a esse cara. Como também não tinha tocado aqui lá atrás, ó, ele fez certinho a manipulação. Parou, consolidou, ficou de lado aqui até 2 e pouco da manhã, manipulou, tocou o FVG. Então, ó, ponto de interesse próximo à liquidez, ou liquidez próxima a ponto de interesse. Manipulou, fez isso aqui, reagiu, e aí sim, aqui deu a compra das 4, né? Da manhã, abertura de Londres, ó. Voltou manipulando, deixou liquidez, veio pegar o FVGzinho aqui, esse cara deu entrada aqui, ó. Deu entrada nessa reação da captura, entrada válida aqui, stopzinho embaixo desse cara para tentar subir com ele. A gente está falando de quase 20 pontos que aconteceu aí nesse movimento. Esperaria um movimento maior, né? Para cima aqui. Esperaria a continuidade para cima. Mas não aconteceu. E teve algo curioso, porque nesse dia eu peguei essa venda aqui, ó, na abertura. 5 da manhã eu fui e fiz esse trade. Eu estava fazendo café e peguei essa operação. Aí você olha assim e você fala, caramba, o que esse cara viu aí, né? Qual foi a loucura que ele viu aí? Eu tava vendo, ó, eu vi esse FVG aqui pelo 15. Quando eu abri o gráfico, ele tava no 15 minutos no meu celular. E eu vi ele fazendo isso daqui, ó, tocando esse cara, pegando esse topinho. Quando eu desci pro micro, eu vi isso daqui, ó. Essa reação aqui com esse FVG. E eu fui e eu peguei exatamente nesse cara. Exatamente aqui e posicionei o stop em cima desse cara aqui. E aí conduzi esse trade aí com a galera, né? Falei que já estava vendido, que eu ia tentar levar para baixo. Já vi esse FVG aqui como um ponto de parada, ele passou reto. Depois eu comecei a ver esse fundo como um possível ponto de parada. E se eu não me engano, eu saí aqui, né? Nesse movimento. Então eu acabei pegando essa oportunidade. Então, mais duas, ó, para colocar lá no radar, lá no estudo. Então, uma possível compra aqui pelo 15, pela captura de liquidez. No 15 não, pelo 5, né? Pelo 5 aqui embaixo, ó. Vamos diminuir isso aqui. Vou até apagar isso aqui. Então, tivemos essa. Cadê? Então, a possível compra aqui. Possível compra no FVG da reação da captura de liquidez. FVG do 5M, né? O que estava interessante aqui? Tinha pontos para cima não mitigados, né? Que era o FVG do 15, o FVG do 30, esses caras não havia tocado. Então tinha alvo em aberto no 30 e 15M. Beleza? Então tivemos esse cenário aí. E depois tivemos isso aqui, pelo 15 minutos. Pode abrir, filha. Aí apaga isso aqui só para não confundir. E aí pega esse cara aqui.
E joga lá também. E aí teve outra operação ali na sexta-feira que nós também pegamos na abertura, né? Pegamos uma venda na abertura das 5 também. E também teve em New York. Só que aí vai virar exercício para vocês. Possível venda na abertura das 5 horas no toque do FVG do 15M mais reação micro do 1M. Perfeito. Ó, o que que acontece? Ó, o Jonathan falou, engraçado quando estamos na tela não costumamos sair de uma compra já entrando em uma venda. Seria o caso deste estudo de agora, ou vice-versa. Exatamente. Seria bem difícil, né? Tá comprado aqui e de repente, pum, virei para venda aqui. Bem difícil. Eu fiz isso nesse movimento. Só que eu peguei em contas diferentes, né? Não peguei essa compra aqui, mas quando eu estava vendido aqui e ele bateu aqui nesse movimento e capturou esse fundinho, eu peguei uma comprinha aqui. Foi aqui, ó. Eu peguei essa compra aqui na outra conta, ó. Quando ele capturou aqui, reagiu, né? Fez o FVG, eu falei que eu estava entrando nesse cara e peguei esse movimento aqui. Mas eu tinha acabado de sair dessa venda aqui, ó. Mas foi em conta diferente. Mas eu diria que é quase impossível pegar compra assim e venda na mesma movimentação, saindo de uma, entrando na outra. Eu evito isso, sabe por quê? Porque isso é um gatilho negativo para mim quando o mercado continua. Porque pensa assim, você errou 2 vezes. Você fez a venda, aí você desceu com ele. Quando você sai dessa operação e ele continua, você já errou por ter saído. E quando você compra, você está errando e tomando esse stop aqui. Aí o que, que vai acontecer? Você vai falar, cara, que idiotice, mano. Por que, que eu saí da venda, que continuou e entrei na compra? É assim, uma pancada que você toma do mercado e você vai querer fazer besteiras ali para compensar esse erro que você cometeu. Então, hoje, eu sempre penso muito assim, sair de uma operação, eu penso muito e eu evito fazer esse trade mesmo que a compra esteja muito clara, porque vai me levar para esse caminho. E eu não vou aceitar isso se ele continuar a descer ali. Então, cuidado com isso, tá? Porque para mim é um problema isso hoje ainda. Beleza? E olhando assim, gente, fica mais claro? Será que o mercado deu oportunidades ali na nossa semana? Será que conseguimos ver algumas coisas aqui às 5, às 8, às 10h30? Cara, sempre tem oportunidade, né? E isso aqui muda a visão, isso daqui te prepara para a próxima semana. Cara, faz esse estudo no domingo de manhã e começa a operar domingo à noite. Você vai estar com a mente, ó, aberta, preparado para ver esses movimentos, né, essas capturas, essas reações. Então, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem isso daqui, olhando a sexta-feira. Então, pode pegar daqui para frente. Ó, a gente parou aqui 7 horas da manhã. Pega aqui o movimento da quinta nessa tarde e pega o movimento da sexta até da quinta à noite, sessão asiática. Sexta de manhã, sessão de Londres, que também foi boa, ó. E só, né? Depois você pega New York, mas eu já tô vendo aqui, ó, oportunidades aqui, vi oportunidades aqui também, ó. Já tô dando spoiler, hein? Já tô vendo aí boas movimentações. Então, como dever de casa, faça o seu backtest. Ah, Alisson, eu tenho que acertar tudo. Não é backtest que eu vou ficar corrigindo o que você acertou ou o que errou. Eu quero que você se comprometa em fazer um estudo no fim de semana, olhando um gráfico e vendo o que aconteceu ali de quinta para sexta. Pode ser mini índice, pode ser dólar, pode ser ouro, pode ser o que for. Mas com essa mesma finalidade de ver as movimentações que aconteceram
E quais oportunidades o mercado apresentou? Oportunidades que dariam gain e oportunidades que dariam loss, tá? As duas, não adianta ir só para um lado, não, trazendo um cenário irreal. Tem que ser um cenário bacana. Beleza? Tranquilo? Quem vai fazer o exercício aí? Manda no chat. Eu quero saber quem vai fazer esse exercício, quem vai se comprometer aí com o estudo do fim de semana. E essa é uma aula mais maçante, né? Uma aula chata, só que só gosta dessa aula quem quer evoluir. Quem não quer evoluir no mercado, que acha que é só ficar pegando trade, tentando um setupzinho rápido, mágico, não gosta desse tipo de aula não, viu, gente? Já adianto para vocês. Essa aula é para quem quer crescer de verdade no mercado. Me fala aí, você gostou dessa aula? Ó, o Cris já amou. O Cris, ele é um cara que faz bastante backtest aí, ó. Já sabia que ele seria um cara que ia gostar. Quem gostou da aula, gente? Fez sentido aí para vocês? Pode falar. Boa, vou tentar. Vou tentar, mas o processo ele é lento aqui, porque essa aula ela demora para carregar depois que eu finalizo. Depois eu preciso subir na Eduz, ela demora umas 4 horas e depois eu preciso subir para vocês. Às vezes, se eu tenho algum compromisso aqui, eu não consigo fazer esse processo no sábado mesmo. Mas eu prometo que eu vou tentar. Antes de sair para o meu compromisso aqui que eu tenho pela manhã, eu já vou tentar deixar subindo na plataforma. Aula de quarta vai hoje também. A aula de quarta eu já subi, já carregou. Eu já vou subir aqui agora para vocês. Um processo onde essa distância entre o que você enxerga no backtest e o que você enxerga na execução real é muito distante. No meu começo, eu não conseguia nem marcar os FVGs quando o mercado estava se movimentando. Só para vocês terem uma ideia de tão difícil que era. E hoje, cara, virou um processo automático. Então, vocês vão conseguir ver operações no backtest que vocês não conseguiram ver em conta real, mas que com o passar do tempo, vocês vão começar a enxergar. Então, quanto mais backtest vocês fizerem, mais vocês vão conseguir pegar em conta real. Hoje está muito distante. Essa curva vai se estreitando e vai ficando mais simples para vocês pegarem. Tá? Então, quanto mais backtest, mais rápido vocês vão passar a enxergar isso aí. Beleza? Pode falar. Só completar, eu tive que sair aqui e só completar o que você falou. Eu sou a prova viva do que você está falando aí agora dessa aula de hoje. Mais ou menos lá em dezembro de 20, foi quando eu entrei aqui em dezembro, outubro de 24, foi 24, foi 24. Eu sempre dou esse depoimento, principalmente quem é mais antigo aí sabe, já sabe do que eu vou falar, e quem é novo abre bastante os ouvidos aí. Eu sempre escutei falar de backtest, e nunca dei atenção para isso, tá? E nunca fiz, nunca dei atenção e aprendi a fazer o backtest de verdade com o Alisson. Sempre ouvia falar, mas não sabia como fazer. E aprendi muito com o Alisson fazer isso. E hoje eu tenho mais de 2.000 estudos. Eu fiz um desafio para mim que era atingir 1.000 estudos em determinado período. Hoje eu tenho mais de 2.000 estudos, muita coisa. Tudo está lá no Canva. Olha aí. E falo para vocês o seguinte, galera, não se preocupa, né, que no backtest está dando só gain, né, entre aspas. Não se preocupa